Olá, meus amores! Eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Ciências para o 7º ano. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar o módulo 7, que fala sobre a filogenia, que é uma forma de representar a evolução. Preciso reforçar que a gente trabalha com a teoria da evolução. E nessa teoria, nós vamos ter todos um ancestral comum. Esse ancestral mostra parentesco entre as espécies. Por mais que essas espécies sejam diferentes, nós temos semelhanças. A filogenia seria, então, uma representação gráfica que vai trazer esse parentesco. Ela vai mostrar a relação evolutiva entre os organismos, por mais diferentes que eles possam ser. Por exemplo, nós temos semelhanças com os peixes. Não parece, mas nós temos. Essas semelhanças se encontram nas nossas células. Elas são semelhantes, mas devido à evolução das espécies, a nossa espécie apresenta muitas diferenças. Isso não impede que tenhamos um parentesco em comum, ok? As condições ambientais que selecionaram os mais aptos. Acabaram selecionando aquelas espécies que apresentavam características que permitiram a sua sobrevivência. E essa seleção influencia diretamente na evolução. Como que eu faço essa representação gráfica? Bem, eu posso fazer uma interpretação de uma filogenia de várias formas. É importante que eu consiga identificar esses ramos, essas evoluções ou essas semelhanças. A partir de qual momento eu tenho uma diferença marcante que vai dar origem a uma nova espécie. Nesse exemplo aqui, eu tenho 3 indivíduos. O indivíduo A, o indivíduo B e o indivíduo C. Eu posso encontrar os ramos e eles são ligados em algumas partes. Nesses ramos, nós podemos verificar que há uma semelhança. Este é o ancestral comum, é a raiz. A partir do momento que ele sofre uma evolução, dando origem a uma nova espécie, eu tenho esse ramo se bifurcando, ou seja, se dividindo. Neste exemplo, até aqui, eu tenho um ancestral comum para A, B e C. Daqui em diante, A apresenta uma característica que B e C não têm mais. Este é o ramo que mostra o ancestral comum entre B e C. Quando ele bifurca, ele informa que há uma diferenciação entre essas espécies. Mas quando eu comparo A, B e C são mais semelhantes, porque o ramo deles está mais aproximado. É como se eu dissesse, por exemplo, que ao dividir, para cá eu tenho uma característica e para cá eu teria outra. Eu poderia fazer uma alteração no modelo da letra, para você verificar melhor. Então, como se este A tivesse sido diferenciado, tá? Aqui, B e C não tem essa diferenciação. Por isso, eles têm algo em comum. Mas teria que ter alguma coisa que um tem e o outro não tem, para explicar ou justificar a separação deles dois nesse ramo. Então, eu poderia colocar que de semelhança, eles teriam aqui, ó, uma beiradinha verde e esse aqui por fora, uma beiradinha verde, tá? Então, eu poderia dizer que o A é preto, B e C são verdes.
E o que poderia diferenciar um e o outro, para que eles fossem completamente diferentes, eu poderia colocar aqui no B uma estruturinha vermelha que o C não tem. A partir desse momento, a gente vê que eles dois têm alguma coisa parecida, mas que entre eles também tem diferenças. E eles dois, como têm coisas parecidas, são mais semelhantes do que o A, que não tem coisas, características parecidas com eles, tá? Essa filogenia, ela pode ser feita dessa forma, que é vertical, ela pode ser feita horizontal ou em diagonal, tá? A representação é a mesma. Você pode observar que se for horizontal, eu vou modificar assim. E aqui eu posso colocar eles todos em linha e eu poderia ter colocado o A aqui, separado. Não tem problema. O que vai te ajudar a identificar a filogenia é você acompanhar os caminhos e as diferenciações. É interessante quando você tem um desenho que você veja o que eles têm entre semelhantes e o que eles têm de diferentes, para te ajudar a identificar quem é mais semelhante a quem, tá? Aqui eu só tenho 3 exemplos, então a letra A, a letra B e a letra C, fica mais fácil de observar. Nessa daqui, ó, que é horizontal, o ancestral comum continua aqui. A partir desse momento, A diferencia, B e C continuam, tá? Vou fazer a minha diferenciação aqui, ó. E aí, B e C teriam outra característica, como a gente colocou lá em cima. E depois, B acabou desenvolvendo uma característica a mais, que pode ter possibilitado a sobrevivência dele. Aqui, ó, igualzinho a gente colocou, mais em cima, tá? Aqui do mesmo jeito. Na filogenia horizontal, eu tenho para cá uma característica, para cá outra. Chegou aqui, diferenciou, para cá uma característica e outra. Se você tiver dificuldade, para identificar qual é essa característica, você pode ir escrevendo. Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho 4 borboletas, tá? Essa daqui é uma filogenia vertical, certo? Então, eu tenho eles em linha, tenho o ancestral comum e posso observar qual a diferenciação entre eles. Por exemplo, o que D tem de diferente de A, B e C? Observe. Eu vou te dizer essa letra A, né? A borboletinha A tem a cabecinha vermelha e o corpinho listrado. Coração verde, bolinha marrom. O B, cabecinha vermelha, corpinho listrado. Coração verde, bolinha rosa, coração vermelho. C, cabecinha vermelha, corpinho listrado, coração verde, bolinha azul claro, coração vermelho. D, cabecinha vermelha, corpo listrado, coração azul, bola laranja. Eu posso identificar que esse ancestral comum, todo mundo tem a cabecinha vermelha e o corpo listrado. Quando ele ramifica, que vem para cá, o que esses 3 vão ter de semelhante é o coração verde. Enquanto a borboleta D tem um coração azul. Quando eu verifico aqui, A se separa de B e C, ou seja, A já tem uma característica diferente de B e C. B e C têm de semelhante entre si, que A não tem a presença do coração vermelho. Então, eu posso identificar.
Nesse ramo tem o coração vermelho, nesse ramo não tem. Já identifiquei. Agora, aqui eu tenho a divisão de B e C, ou seja, B passa a ter uma característica exclusiva, C passa a ter uma característica exclusiva. Nesse caso, eu tenho a bolinha rosa e a bolinha azul, certo? São características exclusivas entre eles. Eu posso identificar características exclusivas em cada um deles. No A, eu tenho a bolinha marrom. No B, eu tenho a bolinha rosa. No C, eu tenho a bolinha azul claro. No D, eu tenho a bolinha laranja. E posso identificar semelhanças entre eles. Professora, qual tipo de pergunta pode surgir com uma filogenia dessas? Bem, independente da posição, se ela for vertical, horizontal ou diagonal, você pode ter questões que te mostrem os indivíduos e te pergunte qual deles é mais semelhante entre si. Seria B e C. São os dois que têm um maior número de características semelhantes. Eles têm a cabeça vermelha e o corpo listrado, tem o coração verde e tem o coração vermelho. São 3 características em comum. Eu posso te perguntar qual deles tem o maior número de características diferentes. Seria o D, porque ele se separou primeiro. Ele tem, diferente dos outros, o coração azul e a bolinha laranja. Porque o coração verde aqui é semelhante. Esse daqui é uma característica exclusiva, tá? E é a identificação de semelhanças e diferenças que ajuda a gente a classificar os seres vivos dentro da taxonomia, no reficofage. Lembra do reficofage? Que tem o reficofage e tem o dorreficofage? Pois é. As semelhanças vão permitir que os seres vivos sejam agrupados na mesma classificação. E as diferenças é que vão permitir que esses seres vivos sejam classificados em um outro agrupamento, tá? Aqui eu tenho o exemplo de 2 camelinhos. Eles têm várias características semelhantes. O número de patas, a corcunda, que é só uma, formato do focinho, mas eu posso observar a diferença no tom de pele, que já é uma diferença. Dentro da filogenia era suficiente para que esse seja de uma espécie, esse seja de outra. Outra característica está aqui, ó, no rabinho deles. E essa segunda característica também poderia ser utilizada para fazer com que eles sejam classificados em agrupamentos diferentes dentro do reficofage, tá? Bem, amores, com esse exemplo e essa classificação, nós finalizamos o módulo 7. Lembrando que a filogenia vai me ajudar a representar os seres vivos em grupos, trazendo as semelhanças e as diferenças. Essa filogenia apresenta ramos que me mostram a ancestralidade comum e as diferenças, e ela pode ser tanto vertical, quanto horizontal ou diagonal. Fique atento nas atividades da Agenda Du e a gente se vê na próxima aula. Beijo no coração!